Então, boa noite, pessoal. Iniciando a nossa terceira aula do curso de Linguagem de Programação Orientados a Objetos. Na aula passada, eu tinha dito que ainda tinha mais uma aula teórica, né? Mas, no caso, não, tá, pessoal? Essa aqui é a última aula teórica, tá? Na próxima aula, a gente já começa a ver os conceitos, muitos conceitos que a gente vai ver aqui, a gente já começa a ver a partir da próxima aula, certo? Aí a gente já vai mais para o código mesmo, né? Com a parte mais prática, né? Que eu imagino, né, que seja mais empolgante, né, do que essa parte teórica, né? Porém, essa aula aqui a gente vai tratar do diagrama de classes, o que é o assunto, né, da atividade online 1, tá bom? Então, iniciando aqui, tá, pessoal? O diagrama de classe, né, ele é uma representação estática, tá? Deixa eu colocar aqui a coisinha aqui. Pronto. Ele é uma representação estática da estrutura do sistema. Então, digamos que você está modelando o sistema, né? E você quer ver como vai ficar essa estrutura estática, tá? Que estrutura estática é essa? De que a gente está falando? A gente está falando basicamente de quais classes vão ter, quais são os atributos de cada classe, quais são os métodos que cada classe vai ter, como vão ser os relacionamentos entre as classes, vai ter heranças, não vai ter, e etc. Como é que fica a questão da multiplicidade, que a gente vai ver aqui no gráfico, tá? Então, ou seja, em resumo, o diagrama de classe ele vai representar as classes que o seu sistema vai ter. Obviamente, pessoal, se o seu sistema for orientado a objeto, né? Se ele for com outra metodologia, aí o diagrama de classe ele não se aplica, né? Por isso que eu falo que a UML ela está muito ligada com a linguagem Java, né? Porque a linguagem Java ela é orientada a objetos e a UML ela tem muitos diagramas, né? Que elas facilitam, né? Esse projeto do sistema orientados a objetos, tá? Então, basicamente, sem muita enrolação, o que vocês vão ter que fazer na atividade online é um diagrama parecido com esse aqui, tá? Que eu vou explicar aqui para vocês, obviamente, mas ele é parecido com esse aqui, tá? Isso aqui é um exemplo de um diagrama de classes, e para a gente conseguir entender tudo isso aqui, a gente vamos começar por partes, né? Primeiro, todo retângulo desse aqui, ele é uma classe, tá? Então, esse retângulo aqui é uma classe, isso aqui é uma classe, isso aqui é uma classe, outra classe, etc. Como vocês podem ver, cada retângulo desse ele é dividido em três partes. Você tem essa parte aqui, a parte do meio, e essa parte aqui, a última aqui. Algumas estão preenchidas, outras não, tá? Basicamente, na parte de cima, você tem o nome da classe. Simples assim. Na parte do meio, essa parte aqui, você tem os atributos da classe, certo? E na parte de baixo, no caso, tem classe que ela não tem ou não foi definido nenhum método, mas, por exemplo, nessa classe aqui que foi definido coisa aqui nesse último retângulo, aqui vão ficar os métodos da classe, ou seja, as operações que a classe irá ter, certo? Então, vocês podem ver que, basicamente, tudo é classe, né? Cada setinha dessa daqui, cada linha dessa, a gente chama de relacionamento. Esses numerozinhos aqui, a gente chama de multiplicidade. Então, se a gente voltar aqui, a gente viu que o diagrama de classe vai representar classe, atributo, método, relacionamento e multiplicidade. Então, pronto. Então, os retângulos são as classes, aqui são os atributos, aqui são os métodos, essas linhas são os relacionamentos e etc, tá? Então, basicamente, pessoal, se tiver pequeno aí, é porque eu acho que aqui no meu já está em tela cheia, mas eu acho que dá para vocês aumentarem, se eu não estou enganado, tem um zoomzinho aí, tá? Basicamente, pessoal, esse diagrama de classe aqui, ele projeta, né, um sistema orientado a objetos, não um sistema inteiro, né, mas basicamente um sistema que tem a funcionalidade de você conseguir comprar uma passagem em um voo. Pronto, é basicamente isso que ele modela, e assim, além da passagem, de você poder comprar a passagem,
todas as, digamos assim, as funcionalidades que envolvem essa compra dessa passagem por um passageiro, tá? Então, eu vou explicar aqui cada classe dessas aqui, tá? Explicar item por item aqui, que aí vai ficar melhor da gente entender. Então, primeiro de tudo, pessoal, a gente vamos começar aqui a explicação por essa classe aqui, bilhete, sabe? Essa classe bilhete aqui, ela seria como se fosse a classe passagem, tá? Como se fosse a passagem que você compra, certo? Essa classe bilhete aqui, ela tem 3 atributos, né? O atributo ID, que ele é importante, que é para identificar, né, o bilhete único no seu banco de dados, tá? Você tem também a classe, ou o atributo número e o atributo assento. Então, cada passagem, ela tem um ID, o número da passagem, né, e o assento. Então, por exemplo, eu estou na cadeira 23B. Então, seria basicamente isso, certo? Aqui, na parte de baixo, a gente tem os métodos dessa classe. Então, basicamente, a gente tem o método, esse aqui primeiro, não sei se está dando para ver, mas é o método reservar. Aí aqui você tem o método comprar, o método cancelar a reserva e o método máximo de bagagem, tá? Então, essa classe aqui, o que é que ela está lhe dizendo, né? Que a passagem ela tem um número, um assento, e você pode reservar, cancelar a reserva, comprar. Aí tem um check-in aqui também, tá? O check-in e o máximo de bagagem, tá? Primeiro, vamos agora a alguns detalhes que tem nessa classe aqui. Aqui, pessoal, se vocês observarem bem, tem uma tagzinha chamada abstract. Isso aqui está querendo modelar, está querendo representar que essa classe aqui, essa classe bilhete, ela é uma classe abstrata. Se ela é uma classe abstrata, a gente vai ver isso, né, melhor, né, a gente vai fazer código disso, etc. Mas uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada, ou seja, vocês lembram que quando você queria instanciar uma classe, ou seja, criar um objeto, você colocava classe, né? Lá no Java, né? Você colocava classe ao nome do objeto igual, aí colocava um new, o nome da classe de novo e etc. Pronto. Isso aí no Java, você está instanciando um objeto de uma determinada classe. Se você tentar fazer isso com uma classe abstrata no Java, você vai receber um errozinho no console e o seu programa não vai compilar, certo? Então se eu tenho uma classe que eu não posso criar um objeto dela, para que ela serve? Ela vai servir como se fosse um template, um modelo para outras classes, que essas sim serão, que a gente chama de classes concretas e que você vai poder instanciar, certo? Aqui nos atributos também, vocês vão ver que tem tipo um menuzinho aqui, ó. Nos atributos aqui você tem tipo um menos, um tracinho, certo? Aqui do lado. Esse tracinho quer dizer que esses atributos são privados. Se esses atributos são privados, o que você está querendo representar na orientação a objetos e no Java é que eles só são acessados de dentro dessa classe. Ou seja, se você instanciar um objeto de uma classe e essa classe tiver atributos privados, quando você, por exemplo, você vai colocar lá classe, ponto, e vai procurar o atributo, e vai atribuir algum valor a ele, isso não vai funcionar, porque esse atributo é privado, e se você instanciar um objeto fora da classe, ela não terá acesso a esses atributos, tá? Aqui também você tem, do lado dos métodos, você tem um conjunto de mais aqui, de símbolo de mais, tá? Você tem alguns símbolos de mais aqui. Isso aqui quer dizer que esses métodos são públicos. Ou seja, o mais representa que o método é público, e se ele é público, você consegue acessar de fora da classe. Então, você vai conseguir criar um objeto e esse objeto chamar esse método. Por fim, aqui também, para falar um pouquinho da especificidade aqui dessa classe, ele tem aqui um método que ele tem um jogo da velha, né? Um símbolozinho de jogo da velha. Isso aqui quer dizer que esse método ele é abstrato. Um método abstrato, tá? Ele não pode ser implementado nessa classe. Tá? O que é implementado nessa classe? Você não pode colocar código dentro dele. Então, o normal é você, lá no Java, né? Você cria o método, abre chaves, coloca o código dentro, fecha chaves, né? Só que quando o método ele é abstrato, você não consegue fazer isso. Você vai ver que vai dar um erro se você tentar fazer.
Obviamente, pessoal, no exercício, tá? Na atividade, eu não vou querer, vocês não precisam modelar com esses, como é que se diz? Com esses abstracts aqui, com esse jogo da velha, etc. Por quê? Porque isso aqui são conceitos que a gente ainda não viu, a gente verá. Eu quero na atividade uma coisa mais simples, tá? Eu quero mais a estrutura das classes mesmo, os atributos e os métodos, ok? Então, continuando, tá, pessoal? Então, isso aqui tudo foi apenas a classe bilhete, que é a classe que eu gosto mais do nome passagem, tá? Que é a classe que representa a passagem. Se vocês forem ver aqui, pessoal, essa classe aqui, existem 3 classes aqui embaixo, chamadas econômica, primeira e executiva. E essas 3 classes, elas estão ligadas aqui por uma setinha dessas aqui, ó, a classe bilhete. Essa setinha aqui a gente chama um relacionamento de herança. O que isso quer dizer? Que essas 3 classes aqui herdam tudo o que é público ou protegido, todo atributo público ou protegido dessa classe aqui. Então, isso aqui seria a classe pai, né? Isso aqui seria a classe pai e essa daqui seria as classes filhas. Então, dentro da classe econômica, você vai ter os métodos também, reservar, comprar, cancelar reserva, check-in, etc. Por quê? Porque ela herda tudo que é público ou protegido da classe pai, certo? Então, você já nota aqui que o que é que essa estrutura está querendo dizer? Que uma passagem pode ter 3 categorias, basicamente, né? Que é a categoria econômica, primeira e executiva. E o que é que isso difere no meu sistema? Basicamente, o que ele está representando aqui, né? Eu tirei isso aqui de um livro. O autor está querendo representar aqui é que cada uma desses tipos de passagem, né? Primeira econômica e executiva, eles têm direito a um número diferente de bagagens que você pode levar no avião, tá? Então você veja que aqui a gente tem a classe bagagem, certo? Que só tem aqui o ID e o peso como atributos dela, tá? E você veja que aqui tem um númerozinho aqui, ó, 1, né? E aqui tem um númerozinho, não sei se vai dar para enxergar, mas está aqui 0, aí ponto 1. Aqui está 0,3 e aqui está 0,2. Esses números aqui, pessoal, é o que a gente chama de multiplicidade, tá? Isso aqui é importante para quê? Para que a gente consiga fazer a seguinte inferência. Uma bagagem, ela só pode pertencer a um bilhete, a apenas uma passagem. Então, toda bagagem, ela pertence a uma passagem apenas, seja de executiva, primeira ou econômica. Então, uma bagagem só pertence a uma passagem, a um bilhete. Porém, o bilhete econômico, ele dá direito a nenhuma, se o passageiro não tiver nenhuma, ou no máximo uma bagagem, porque aqui está 0, 1. Já a classe executiva, ela dá direito a 0 ou nenhuma, se o passageiro não quiser levar bagagem, ou até 2 bagagens. E a primeira classe, ela dá direito a nenhuma também, 0 ou até 3 bagagens. Então, basicamente, essa seria a diferença. E esses números aqui da multiplicidade, eles são importantes para a gente ter essa noção. E isso vai afetar a forma como você vai criar o seu código lá em Java, tá? Então, a gente entendeu aqui, né, que essa passagem ela pode ter esses 3 tipos, né? E aqui também... também foi representada aqui uma classe, né, chamada tipo bilhete enum, que só tem basicamente um ID e um nome. E veja que aqui também tem outra especificidadezinha, que é o quê? Que é essa tagzinha aqui dizendo enum. Enum, pessoal, ela é muito utilizada para quando você tem valores fixos. Então, por exemplo, no caso aqui, né, quais são os valores fixos que essa classe enum ela representa, tá? Ela representa o tipo econômica, primeira e executiva. Então, no banco de dados, né, e na estrutura do código, isso aqui você iria transformar isso aqui provavelmente numa... Você provavelmente ia ter, por exemplo, uma chave estrangeira da classe bilhete para, por exemplo, a classe tipo bilhete enum, tá? E aqui
E assim, a forma, eu não vou entrar muito na forma como você faria isso no Java, né? Mas basicamente é para você dizer que cada bilhete ele tem um tipo específico e esse tipo está listado, somente entre esses aqui que estão enumerados. Então, normalmente você coloca até isso aqui num selectzinho, né, naquele íconezinho no sistema que você clica, ele baixa as opções e você escolhe uma, porque meio que é obrigado, né, essa classe bilhete a ter esse tipo aqui, tá? E esse tipo ele tem obrigatoriamente esses valores aqui. Então, basicamente aqui a gente representou, né, os tipos de bilhete. Tá tranquilo, pessoal, até aqui? Tá dando para entender? Eu acredito que tá de boas, ainda tá de boas, né? E isso aqui é um relacionamento de herança, tá? Que, pronto, sim. É um relacionamento de herança e que vai influenciar basicamente na quantidade de bagagens que cada passagem vai ter o direito, né? Então, continuando aqui, tá, pessoal? Continuando aqui o nosso diagrama de classe, certo? Veja que até agora a gente tem uma passagem, né? Só que essa passagem, ela não tem o horário do voo, nem o dia, tá? Porque isso, ele está representado aqui nessa classe horário, tá? Então, essa classe horário aqui, ela basicamente ela vai representar o horário do voo. Então, aqui, pessoal, a gente tem aqui modelado, né? A gente tem um ID, a gente tem um código, que seria aquele código que ele é único, né, o código ali daquele horário do voo, né, que quando você chega ali, você tem um painelzinho que tem voo X 5043 por aí, etc. Aquele código que é para você achar e ver lá no aeroporto se está confirmado, não está, e etc. Você tem aqui uma partida que é do tipo date, se vocês verem aqui, esse atributo aqui é do tipo date, e a chegada é do tipo date também. Normalmente esse tipo date, ele pode representar no banco de dados e no seu sistema, tanto o dia quanto a hora, né? Então lá vai ter tipo, dia 1 de setembro de 2025, às 8 horas e 45 minutos, por exemplo, tá? E aqui ele também representou aqui uma quantidade de econômica primeira executiva, que seria basicamente a quantidade de assentos dessas categorias, né, nesse horário aqui do voo, tá? E veja, pessoal, que aqui a gente tem um símbolozinho diferente, né? A gente tem esse losangozinho preto aqui, né? Então, basicamente, esse losango preto aqui, ele representa o que a gente chama de composição, tá? O que significa isso? Isso aqui está querendo representar que a classe bilhete, ela só existe se obrigatoriamente o horário existir. Então, a passagem, ela só vai ser emitida se esse horário desse voo de partida e de chegada com código X, ele existir. Enquanto no sistema o horário não tiver, você não consegue emitir passagens para aquilo ali. Então, quando você quer obrigar uma coisa a só acontecer mediante outra, você pode modelar aqui através dessa composição. Então, você só vai conseguir instanciar um bilhete, né, uma passagem, que, como eu já falei, não diretamente da classe abstrata, mas, por exemplo, um bilhete aqui da classe econômica, se o horário já existir no sistema. Se não, se esse objeto aqui, né, o objeto do horário já existir. Se não, você não vai conseguir instanciar. Por quê? Porque foi assim que foi modelado, através desse relacionamento aqui de composição, tá? Cada setinha dessa daqui, né, cada setinha não, né? Cada linha dessa daqui para ligando uma classe para outra é um relacionamento, né? Então aqui a gente tem um relacionamento de herança, aqui a gente tem um relacionamento de associação e aqui a gente tem um relacionamento de composição, tá? E além desse, como é que se diz? Além dessa passagem aqui, desse bilhete, né? Ele tem um tipo, né? Que é o tipo econômico, executivo e primeiro, ele também tem um outro tipo, né? Que veja que aqui também tem um enum, tá? Que seria a situação dessa passagem, né? Então, a situação dessa passagem, ela só pode ser três situações dentro do sistema, que é disponível,
reservado e vendido. Pronto, é a única coisa, é a única situação que a passagem pode estar no momento. E veja que casa, né, com a reserva, né, que você tem o método reservar aqui, o método cancelar a reserva, o método comprar, ou seja, provavelmente quando você executou no sistema esse método comprar para alguém, o status da situação desse bilhete, né, ele passou para vendido. Se você chamar esse método aqui reservar, ela vai ficar com status reservado. E se essa passagem ela ainda não tiver tido nenhuma interação por parte de algum usuário, ela vai estar com status de disponível, ou seja, você vai poder comprar, certo? Então, isso aqui, pessoal, isso aqui representa comentários, tá? Esse azulzinho aqui, tá? Então, até agora, né, a gente viu essa parte esquerda aqui. Eu imagino que até agora tá tudo ok, né? Só recapitulando. Os retângulos são classes, toda linha que liga uma classe à outra é um relacionamento, que aqui nós vimos associação, herança, composição e esse aqui que também é uma associação também, só que aqui você só coloca a direção, né, mas é também uma associação, tá? Nome, atributos da classe, métodos da classe, certo? Aqui a classe ela pode ser abstrata, ou seja, não pode ser instanciada. Essa daqui que é normal, ela é concreta. Você pode ter instância, tá? O que é que tem mais aqui que a gente viu até agora? Os numerozinhos representam as multiplicidades. Então, como é que se diz? Isso aqui ajuda você a entender, por exemplo, o relacionamento de quantidade, né, entre um objeto e outro, entre uma classe e outra, né? Então, pronto. Continuando, tá? Esse horário, pessoal, ele está associado a um avião, ou seja, um determinado avião de uma determinada companhia aérea vai operar nesse horário, né? Certo? Esse avião, ele tem, por exemplo, ID, código, carga, e tem a quantidade de assentos econômicas, primeira e executiva. Eu imagino, pessoal, que aqui é o quê? Né? Ele representa a quantidade de assentos de cada que aquele avião comporta, certo? Então, vai ter avião que é um Airbus, não sei o que cabe mais cadeira. Vai ter um outro que cabe menos cadeira, né? E essas aqui, provavelmente ele vai representar a quantidade que já está, a quantidade que está disponível com base na quantidade de passagens compradas e a quantidade de assentos, né, que aquele avião vai ter, aquele avião específico vai ter, tá? Então, um avião de uma companhia aérea vai operar em um determinado horário, tá? E esse avião desse horário ele vai ter uma rota, tá? Que essa rota aqui basicamente aqui ele só representou que tem um nome e uma descrição, e essa rota ela vai ligar, né, provavelmente os aeroportos, né? Então um aeroporto de um lado para um aeroporto X para um aeroporto Y, né? Mas veja que aqui você já tem partida e chegada. Se bem que aqui partida e chegada é date, né? Então provavelmente você pode ligar com base na rota, né? Eu acho até que isso aqui poderia ter mais um atributozinho aqui. Mas enfim, tá, pessoal? Continuando aqui, tá? Essa companhia aérea, ela tem, né, um relacionamento de associação com uma classe chamada papel. Esse papel seria basicamente a função dos funcionários dentro da companhia aérea. Então veja que esse papel ele está ligado a um funcionário, tá? E você veja que um papel ele está ligado a nenhum ou a aí aqui tem uma novidadezinha aqui, né, que tem tipo um asteriscozinho, certo? Esse asterisco ele quer dizer muitos, tá? Então um papel ele está querendo representar aqui, né? Um papel pode ser representado por nenhum ou por muitos funcionários. Então, por exemplo, você vai ter diversos pilotos numa companhia aérea, tá? Mas um piloto, ele só vai poder ter um único papel. Então, basicamente, ele representa essa relação. Um funcionário só tem um único papel, porque aqui tem um, e um papel pode ter nenhum ou muitos funcionários, tá? Continuando aqui também, pessoal. Aí, pessoal, eu não vou falar de todos, porque senão vai ficar muito grande, mas eu acho que vocês já entenderam a lógica, né, desses números aqui, né?
Aqui a gente representa também uma classe chamada passageiro, que tem dois atributos aqui, que é documento e número do cartão, tá? E esse passageiro, ele vai comprar, vai estar ligado aqui, né, a um bilhete, tá? Então, um passageiro pode comprar nenhum ou no máximo, ou muitos bilhetes, tá? Nenhum ou muitos, dependendo. Você pode comprar um voo para Recife hoje, um voo para São Paulo amanhã, e etc, etc. Mas uma passagem só está ligada a um passageiro. Pronto, é isso que ele está representando aqui com a multiplicidade. O que faz sentido, né? Aqui, pessoal, a gente tem uma classe pessoa, todo sistema tem uma classe pessoa, praticamente, porque você precisa armazenar os dados dos usuários, né? Então, aqui você tem ID, nome, e-mail, telefone, usuário, senha e etc, tá? Aqui ele colocou o usuário aqui, até, eu acho que o usuário é esse aqui, porque tá pequenininho aqui para mim também, mas eu acho que é esse aqui. Aqui ele colocou o usuário aqui como sendo um atributo, né, string dessa classe aqui. Mas em um sistema, digamos assim, real, provavelmente isso aqui ia ter outra classe, tá? Ia ter outra classe com o usuário, que aí nessa classe ia ter o login e a senha e um relacionamento para a pessoa. Normalmente os sistemas modelam desse jeito, tá? Pronto, da mesma forma que ele fez aqui com um endereço. Cada pessoa, ela tem um endereço, né? E esse endereço vai ter rua, número, complemento, bairro, cidade, estado, país, etc. Da mesma forma que um aeroporto também tem um endereço, tá? Então, a pessoa tem um endereço, o aeroporto tem um endereço. E eu acho que aqui eu acho que eu só esqueci de falar disso aqui, né? Que a bagagem, ela tem um tipo, né? Tipo de bagagem, tá? E esse tipo de bagagem, ele pode ser três tipos, né? Que é bagagem de mão, que até aqui ele está dizendo que tem até 5 quilos, bagagem nacional até 23 quilos e bagagem internacional até 32 quilos. Aqui é o que ele representou aqui. Então, basicamente, isso aqui é um exemplo, tá? De um diagrama de classe, onde ele visa, né, projetar as classes que serão utilizadas para você implementar essa funcionalidade de comprar uma passagem em um determinado horário, de uma determinada companhia aérea, de um determinado avião e etc, né? Essa passagem ela pode ser econômica, primeira executiva, você vai ter modelado aqui a pessoa, funcionários, aeroporto e etc, mas basicamente ele visa representar essa funcionalidade. Então, da mesma forma, lá na atividade online 1, eu pedi para vocês fazerem algo similar a isso daqui, tá? Mas com relação ao sistema que os requisitos que eu coloquei lá na atividade. Mas é óbvio que vocês, eu não sei, mas quando terminar aqui eu vou perguntar a vocês se vocês já pagaram análise de projeto de sistema, que se eu não estou enganado, basicamente só isso aqui que vocês veem, os diagramas da UML, né? Então não sei se vocês ainda pagaram, mas assim, todos esses conceitos, composição, associação, herança, isso aqui, pessoal, de ter esses símbolozinhos aqui, que são elementos privados, isso aqui é encapsulamento, e outros conceitos como polimorfismo, classes abstratas, esse tipo de coisa, tudo isso aqui a gente vai aprender mais especificamente ao longo do curso, e com código e utilizando Java, tá? Então, ao final do curso, a gente vai conseguir, por exemplo, representar todo esse fluxo aqui com Java. A gente conseguiria fazer isso, ok? Com relação ao diagrama de classes, eu acho que esse exemplo aqui ele já é bastante completo. Se você entendeu esse exemplo aqui, você consegue fazer a atividade de boa, porque praticamente todos os elementos que você precisa, eles estão aqui, tá? Então, continuando aqui, a gente agora vai ver o diagrama de objetos, tá? Que ele representa, que também é uma representação estática, só que agora não é mais das classes, né? É de um objeto em um determinado momento, tá? E representa o estado dos objetos em um determinado momento. Lembrando, pessoal, que o que é o estado de objeto são os valores que aquele objeto tem, né? Dos seus atributos em um determinado momento, tá? Esse diagrama aqui, para ser sincero, ele não é muito utilizado, não, tá?
O diagrama de classe, ele tem o seu valor. Tem o seu valor, porque de fato ele ajuda. O diagrama de objetos, eu já acho que nem tanto. Porém, eu trouxe aqui para vocês, só para vocês terem uma noção desse diagrama, né? Mas, basicamente, todo o retângulozinho desse aqui, ele é um objeto, tá? Nesse objeto aqui, basicamente, aqui você tem o nome do objeto, você tem esse númerozinho que é o identificador do objeto, e aqui seria a classe que esse objeto pertence, tá? E aqui, dentro aqui desse quadrado aqui, por exemplo, aqui, seriam os atributos, né, que você definiu lá da classe, só que, se você observar aqui, você tem um valor aqui, que esse valor aqui representa o estado do objeto, tá? Então, esse sistema aqui, ele é bem simples, é só de um aluguel de quadras, né, de um determinado ginásio. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? Você tem um objeto chamado obj ginásio, da classe ginásio. Esse objeto ele tem só um atributo nome e o valor dele, o estado dele é ginásio, que ele chama aqui ginásio DTC, tá? Esse ginásio, pessoal, ele tem duas quadras, a quadra 1, aqui está a quadra 1 e a quadra 2, tá? Então, aqui você tem o objeto quadra, aí aqui você tem o identificador da classe quadra, certo? E aqui os atributos dela, que basicamente é comprimento e largura, aí aqui está definido como 30 por 10. Então, tanto essa quadra 2 aqui como essa quadra 1 aqui, elas são do mesmo tamanho. Por quê? Porque o comprimento das duas é 30 por 10. Então, veja que no diagrama de classes você não tem valores atribuídos. Mas no diagrama de objetos, você já tem os valores atribuídos aqui. E aqui seria o objeto da classe locação, né? Da classe locações, que basicamente diz o valor da hora, né? Que seria R$15 valor hora. E aqui seria o objeto cliente, né? Que vai alocar uma determinada quadra de um determinado ginásio. E aqui você tem o nome dele e o CPF dele, de quem alugou, tá? Aqui está faltando muita coisa, né? Se fosse para um sistema real, né? Isso aqui é mais a título de exemplo. Mas está faltando muita coisa, porque você tinha que ter o horário e etc, né? Então, mas basicamente é isso, o diagrama de objetos, não tem muito segredo. São basicamente retângulos e associações que ligam um objeto e outro, e a diferença grande é os valores que você coloca aqui nos atributos, né? Basicamente isso. Então, pessoal, na aula de hoje, o que eu queria mostrar para vocês eram esses dois diagramas. Eu espero que a explicação do diagrama de classe ela tenha dado para vocês entenderem, né? Agora eu vou parar a gravação e quem tiver alguma dúvida pode se sentar à vontade para perguntar.